Bom, com relação ao markup das empresas do Simples Nacional, como que a gente realiza? Geralmente, a contabilidade ela é consultada no sentido da formação do preço de venda, das orientações inerentes à composição de custo, despesas, impostos, para mensurar o lucro bruto, mensurar o preço de venda. E, do ponto de vista das empresas que adotam o Simples Nacional, o markup, que é um índice aplicado sobre o custo de um produto ou de um serviço para a formação do preço de venda, ele pode ser baseado na ideia de cost plus price, ou preço-margem. E ele consiste no levantamento dos custos, despesas, impostos e lucros para determinação do preço de venda. Então, é um facilitador, tendo em vista que a carga tributária, considerando que se dará através de uma única alíquota para todos os impostos, fica mais fácil, então, desse gestor conhecer o seu efetivo preço de venda para que ele possa operar com maior segurança. Então, de regra geral, as orientações do ponto de vista do estabelecimento do preço de venda, para simplificar essa estrutura para o nosso cliente, esse markup a gente pode contribuir no sentido da gente partir de conhecer os custos, as despesas, os impostos e o lucro, para a gente alcançar o preço de venda. Então, é uma forma simplificada de estruturar o markup, onde o preço é igual à somatória dos custos, despesas, impostos, o lucro. E esse lucro é aquele lucro que ele deseja. A partir daí, então, ele consegue mensurar o preço de venda. Então, veja que a gente consegue simplificar para esse gestor como que ele vai formar o preço de venda dele. Ele precisa, então, que o preço de venda cubra os custos diretos e indiretos, as despesas, os impostos, como a forma de mensurar dentro do Simples Nacional é mais simplificada através de uma única alíquota, então facilita conhecer esse imposto, mas o lucro que ele deseja alcançar naquelas operações. Portanto, ali forma-se o preço de venda. Então, é um markup de forma simplificada, mas que auxilia quem está entrando no mundo dos negócios a estabelecerem os seus preços de venda com maior segurança. Bom, aqui a gente tem um exemplo da mensuração de um markup de uma empresa que é optante do Simples Nacional. Então, a gente vai considerar o custo de R$ 1 no quilo de chapa de aço, onde a alíquota do ICMS é 18%, PIS e COFINS totaliza em 4,65%, tem despesas operacionais com comissão do vendedor de 2,5%, despesas administrativas de 6%, e que o lucro desejado antes do imposto é de 20%. Esse é um cenário de uma empresa que está fora do regime simplificado do Simples Nacional. Bom, considerando a carga tributária para uma empresa do Simples Nacional, o que é que nós vamos fazer? Conhecer a alíquota do Simples Nacional, que vai ser uma única alíquota, e nós não iremos segregar entre os diversos impostos. Bom, então a gente sabe que esse markup simplificado, nós vamos partir de que o preço de venda representa 100%, porque é o que eu quero conhecer para eu vender o meu produto ou o meu serviço. Então, a gente sabe que o ICMS sobre a venda é 18%, PIS e COFINS 4,65%, comissão de 2,5%, despesas administrativas de 6%, o lucro antes dos impostos de 20%,
Então, o custo total de venda seria 51,15%, que é o preço de venda menos impostos e menos despesas. Bom, como que se daria o markup? Então, o markup seria o preço de venda, 100%, porque é o que nós queremos conhecer, menos o custo total de venda, que aqui nesse exemplo é 51,15. Então, 100 menos 51,15, nós temos 48,85. Dividido por 100, logo a gente tem um markup de 0,48. Então, inicialmente, o valor que se estava pagando era de R$1 no quilo da chapa. Qual vai ser o nosso preço de venda? Se o preço da chapa era 1, logo o nosso markup, ou seja, o nosso valor de venda vai ser 2,05, que é o custo pago hoje de R$1, dividido pelo markup, que é de 0,4885. Logo, a gente tem o preço por quilo. Então, uma forma simplificada, mas que faz a diferença na mensuração do preço de venda para que esse gestor que esteja iniciando exerça a sua atividade com segurança no que tange ao valor da venda, seja do produto ou seja do serviço.